Se hoje você tem apenas 20 anos e aprende a gerir o seu dinheiro da forma correta, aos 40 anos poderá conquistar a liberdade financeira. Liberdade financeira significa viver com tranquilidade, sem preocupações constantes com o dinheiro, sem depender de um emprego obrigatório apenas para sobreviver. O problema é que a maioria dos jovens perde essa oportunidade de ouro, porque ainda não entende de fato o que é liberdade financeira e como alcançá-la. Na era atual, os jovens têm muitas oportunidades, mas também enfrentam inúmeras tentações. Trabalham muito, ganham dinheiro, mas a maioria gasta ainda mais rápido do que ganha. Isso gera um paradoxo. Quanto mais trabalham, mais gastam, e o resultado é que quase ninguém pensa em liberdade financeira. A verdade, porém, é que a liberdade financeira não é um sonho distante. Ela é um percurso concreto, com uma fórmula clara, que qualquer pessoa pode alcançar se começar cedo. Liberdade financeira não significa possuir uma fortuna gigantesca. Significa ter controle sobre o fluxo de dinheiro, possuir uma renda passiva estável e ser capaz de sustentar a vida sem precisar vender sua força de trabalho todos os dias. Em outras palavras, liberdade financeira é quando o dinheiro trabalha para você, em vez de você trabalhar apenas por dinheiro. Muitos jovens pensam que a liberdade financeira só deve ser considerada quando tiverem muito dinheiro, mas esse é um erro grave, porque a liberdade financeira não começa com o quanto você tem, mas com a forma como administra cada centavo desde cedo. O tempo é o ativo mais valioso da juventude. Se você souber aproveitá-lo, usando o poder dos juros compostos e começando a investir cedo, poderá encurtar em décadas a sua jornada rumo à liberdade financeira, em comparação com gerações anteriores. Imagine investir apenas algumas centenas de euros por mês, deixar esse dinheiro render e reinvestir regularmente. Após 10, 20 ou 30 anos, esse valor se multiplica várias vezes graças ao efeito dos juros compostos. Esse é o segredo que muitos dos super ricos do mundo aplicaram desde cedo, e é também o motivo pelo qual precisamos compreender claramente o que é a liberdade financeira e por que devemos começar hoje. Ao observar a realidade ao meu redor, vejo muitos jovens no mundo todo repetindo o mesmo erro. Acreditam que são jovens, têm tempo de sobra e que o planejamento financeiro pode ficar para depois. Mas a verdade é que quanto mais você adiar, mais longa e difícil será a estrada até a liberdade financeira. Ao contrário, basta começar cedo, mesmo com pouco dinheiro, para construir uma base sólida rumo à independência financeira no futuro. Um dos exemplos mais claros é a história de Warren Buffett. Ele começou a investir aos 10 anos. Aos 25 anos, já era milionário. O sucesso de Buffett não veio da sorte, mas da sua compreensão sobre o poder dos juros compostos e da forma como aproveitou o fator tempo. A lição aqui é simples. Se você quer liberdade financeira, precisa começar ainda jovem e não esperar até ter muito dinheiro. A liberdade financeira não é apenas dinheiro, é também escolha. Quando você a conquista, pode escolher o trabalho que ama, em vez de trabalhar apenas para pagar contas. Pode escolher passar tempo com a família, com suas paixões, com experiências significativas. Essa é a vida que muitos sonham, mas poucos alcançam, porque não começam cedo o suficiente. Pergunte-se, se hoje você perdesse o emprego, por quanto tempo conseguiria manter seu estilo de vida sem uma nova renda? 1 mês? 3 meses? Ou 1 ano? A resposta revelará o quão próximo você está da liberdade financeira. É nesse ponto que os jovens precisam entender. A liberdade financeira não aparece por acaso. Ela é resultado de um processo disciplinado, que começa com a poupança, um investimento precoce e a paciência para deixar os juros compostos trabalharem ao longo do tempo. Essa é uma vantagem insubstituível. Portanto, a liberdade financeira não é uma história reservada a quem já é rico, mas uma jornada que os jovens devem iniciar agora. Somente começando cedo você terá tempo suficiente para chegar ao destino. E quando chegar, perceberá que liberdade financeira não é luxo, mas paz, escolha e autonomia sobre a sua vida. Compreender o que é a liberdade financeira é apenas o primeiro passo. O caminho para alcançá-la exige um segredo ainda mais poderoso: o efeito dos juros compostos, capaz de transformar pequenas quantias de hoje em um grande patrimônio no futuro.
Parte 1. O que é liberdade financeira? Muitas pessoas acreditam que liberdade financeira significa ser extremamente rico, possuir mansões, carros de luxo ou viajar pelo mundo em férias extravagantes. Mas, na realidade, isso é apenas metade da história. Liberdade financeira não está necessariamente ligada à ostentação. Está relacionada à capacidade de controlar o seu dinheiro e, principalmente, a sua própria vida. Antes de mais nada, precisamos definir claramente o que é liberdade financeira. Liberdade financeira é o estado em que sua renda passiva é suficiente para cobrir os custos de vida sem depender totalmente de um trabalho obrigatório todos os dias. Em outras palavras, quando você pode viver do jeito que deseja, pagar por suas necessidades e sonhos sem se preocupar em perder a renda do trabalho, você atingiu a liberdade financeira. Esse é o ponto-chave. Liberdade financeira não é um destino inalcançável, mas uma condição real desde que você tenha um plano sólido. No dia a dia, podemos observar dois grupos distintos. O primeiro é composto por pessoas que têm rendas muito altas, às vezes centenas de milhares de euros por mês, mas que vivem endividadas, presas a empréstimos, compras excessivas e sob pressão financeira constante. O segundo grupo, com renda muito mais modesta, sabe gerir bem o dinheiro, poupa, investe e, no fim, conquista a liberdade financeira. Isso mostra que a liberdade financeira não depende do quanto você ganha, mas de como administra o que ganha. Um conceito importante é o dos níveis de liberdade financeira, que muitos especialistas em finanças pessoais dividem em 4 etapas. O primeiro nível é a segurança financeira. É quando você tem dinheiro suficiente para pagar as necessidades básicas: alimentação, moradia, contas essenciais, saúde. O segundo nível é a estabilidade financeira. Além das despesas básicas, você consegue investir em lazer, educação, desenvolvimento pessoal e ainda manter uma reserva para emergências. O terceiro nível é a liberdade financeira parcial. Aqui, você já possui fontes de renda passiva, investimentos, imóveis de aluguel, dividendos, que reduzem sua dependência do emprego principal. Isso permite trabalhar menos ou escolher algo que você ama, sem perder a estabilidade. O quarto nível é a liberdade financeira total. Nessa fase, sua renda passiva cobre todas as despesas e ainda permite realizar sonhos, viajar, fazer doações ou até se aposentar mais cedo sem preocupações. O mais importante é lembrar: liberdade financeira é uma jornada. Ninguém acorda um dia e de repente está financeiramente livre. É preciso tempo, disciplina e planejamento. Muitos jovens caem na ilusão de que basta ganhar muito dinheiro para ser livre. A realidade prova o contrário. Mesmo com altos salários, sem boa gestão, a pessoa continuará presa ao ciclo de consumo e dívidas. Liberdade financeira não vem apenas da renda, mas da combinação entre gastar com consciência, poupar e investir de forma inteligente. Esse é o alicerce da liberdade financeira. Um exemplo prático: imagine um jovem que ganha 2.000 euros por mês. Se ele gastar tudo, não terá nada ao final do mês. Mas se outro jovem com a mesma renda separar 30% para poupança e investimentos, em poucos anos já terá construído um patrimônio considerável. Esse patrimônio gera renda passiva, aproximando-o da liberdade financeira. Essa é a diferença entre quem entende o conceito e quem o ignora. Outro ponto essencial é diferenciar riqueza de liberdade financeira. Uma pessoa pode ter milhões de ativos, mas se esse dinheiro não gerar renda, ou se ela precisar trabalhar 12 horas por dia para sustentar o padrão de vida, então não é livre. Já alguém com uma renda passiva menor, mas suficiente para viver, está realmente em liberdade financeira. Liberdade financeira é autonomia, é poder de escolha, é tranquilidade. Uma característica comum entre aqueles que atingem liberdade financeira é começar cedo. Os jovens têm uma vantagem enorme: tempo. Quanto mais cedo investirem, mais forte será o efeito dos juros compostos. Cada euro investido aos 20 anos pode se transformar em um patrimônio aos 40 ou 50 anos. Mas quem deixa para começar aos 35 ou 40
precisará de muito mais capital para chegar ao mesmo resultado. É por isso que a liberdade financeira exige ação imediata. Então, por que muitas pessoas não chegam lá? A resposta está nos hábitos. Hábitos de gastar demais, de adiar a poupança, de viver acima das possibilidades. Esses hábitos destroem qualquer chance de independência. Para mudar, é preciso criar novos hábitos, gastar menos do que se ganha, poupar com prioridade e, principalmente, reinvestir os ganhos para que o dinheiro gere mais dinheiro. Esse é o alicerce da liberdade financeira. Outro fator fundamental é a mentalidade. Quando você entende que liberdade financeira é sobre autonomia, encontra motivação para agir. Ela lhe dá o poder de escolher um trabalho que ama, de estar mais tempo com a família e de enfrentar crises sem desespero. Essa consciência é o primeiro passo para se comprometer com a mudança. Compreender o que é a liberdade financeira é apenas a base. Para realmente alcançá-la, você precisa de uma ferramenta poderosa, o efeito dos juros compostos, capaz de transformar pequenas economias de hoje em grandes patrimônios no futuro. Parte 2. Juros compostos. O teu melhor aliado. Albert Einstein disse uma vez: os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Quem os entende, beneficia. Quem não os entende, paga por isso. E para alcançar a liberdade financeira, os jovens precisam de dominar este segredo, porque os juros compostos são a chave que encurta o caminho para a verdadeira independência. Quando falamos em liberdade financeira, muitos pensam imediatamente que é preciso ganhar muito dinheiro. Mas a verdade é que o segredo não está em quanto ganhas, mas em como fazes o teu dinheiro trabalhar para ti. E a ferramenta mais poderosa para isso são os juros compostos. Então, o que são os juros compostos? Em termos simples, é quando não só o capital inicial gera lucros, mas também esses lucros são reinvestidos e continuam a gerar mais rendimentos. É o processo em que o dinheiro cria dinheiro e o novo dinheiro gera ainda mais. A força dos juros compostos vem do tempo. Quanto mais tempo deixares o teu dinheiro trabalhar, mais explosivo será o resultado. É por isso que os jovens têm uma vantagem enorme. Possuem anos à frente para deixar os juros compostos multiplicar os seus recursos. Imagina que investes 1.000 euros a uma taxa de 10% ao ano. Após um ano, terás 1.100 euros. Mas, em vez de gastares os 100 euros de lucro, reinvestes tudo. No segundo ano, não recebes apenas mais 100 euros, mas 110, porque os juros incidem também sobre os juros anteriores. Assim, após 10 anos, o dinheiro duplica. E após 30 anos, pode multiplicar-se muitas vezes. Esta é a magia silenciosa dos juros compostos. Muitos jovens subestimam a importância de começar cedo. Pensam, quando tiver mais dinheiro, aí sim começo a investir. Mas a verdade é que mesmo pequenas quantias, aplicadas cedo e de forma consistente, transformam-se em verdadeiros patrimónios com o passar dos anos. O tempo é o fator decisivo. Quanto mais cedo, mais forte é o efeito. É a diferença entre quem conquista a liberdade financeira cedo e quem nunca consegue escapar ao ciclo das dívidas. Um dos maiores exemplos da força dos juros compostos é a história de Warren Buffett. Ele não é apenas um dos maiores investidores do mundo, mas também um símbolo vivo da paciência e da disciplina. Buffett começou a investir aos 10 anos. Durante décadas deixou os juros compostos trabalharem. Aos 25 anos já era milionário. E o mais surpreendente é que mais de 90% da sua fortuna foi construída depois dos 50 anos. Isso mostra como o tempo faz os juros compostos crescerem de forma exponencial. O que os jovens podem aprender com Warren Buffett? Primeiro, começa cedo. Não importa o valor inicial. Segundo, ser paciente, porque os juros compostos precisam de tempo. Terceiro, reinveste sempre em vez de gastar os lucros. É assim que pequenas quantias se tornam na base da tua liberdade financeira. Vamos imaginar dois jovens. O primeiro começa a investir 500 euros por mês aos 22 anos, com uma rentabilidade média de 10% ao ano. O segundo só começa aos 32, também com 500 euros mensais. Aos 42 anos, o primeiro tem praticamente o dobro do dinheiro do segundo. A diferença não está no montante investido, mas no tempo em que os juros compostos tiveram para agir. É a prova clara de que, na caminhada para a liberdade financeira,
O tempo é o aliado número 1. Mas atenção, os juros compostos só funcionam se houver disciplina. Se retirares constantemente os lucros para gastar, nunca verás o verdadeiro poder deste mecanismo. Os juros compostos são como uma árvore. Quando plantas uma semente, parece pequena e insignificante. Mas com paciência e cuidado, transforma-se num carvalho gigante. Se a cortares cedo demais, nunca verás a sombra nem os frutos. Então, o que deves fazer para aplicar os juros compostos no teu caminho para a liberdade financeira? Primeiro, cria o hábito de poupar e investir regularmente, mesmo que pouco. O segredo está na consistência. Segundo, escolhe investimentos seguros e sustentáveis que possam crescer a longo prazo. Terceiro, aprenda a gerir riscos e mantenha paciência, porque os mercados sobem e descem, mas os juros compostos só funcionam se jogares o jogo do longo prazo. Muitos jovens dizem: não tenho dinheiro para investir. Mas a verdade é que, com uma boa gestão das despesas, sempre há espaço para começar, nem que seja com pouco. Um pequeno valor investido todos os meses pode mudar a tua vida ao longo dos anos. E quando vires o teu dinheiro multiplicar-se, vais perceber que a liberdade financeira não é uma teoria, é um resultado real e possível. Não te esqueças, os juros compostos não se aplicam apenas ao dinheiro, também se aplicam ao conhecimento, às competências e às relações. Um pouco de aprendizagem diária, de prática constante, de construção de rede, com o tempo gera resultados extraordinários. Da mesma forma que cada euro investido hoje pode multiplicar-se, cada esforço consistente transforma-se num legado. Compreender o poder dos juros compostos é um grande passo no caminho da liberdade financeira. Mas não basta conhecer o conceito. A questão essencial é: onde investir para que os juros compostos trabalhem a teu favor? A resposta está em começar cedo e escolher bem. É isso que vamos explorar a seguir. Parte 3. Investir cedo, investir certo. Sabias que uma decisão de investir cedo pode mudar toda a tua vida? Com o mesmo dinheiro e a mesma taxa de rentabilidade, quem começa antes alcança a liberdade financeira muitos anos antes de quem adia. Mas investir cedo por si só não basta. É preciso também investir certo. Caso contrário, todo o esforço pode dissipar-se como areia ao vento. Quando falamos da jornada rumo à liberdade financeira, duas palavras surgem sempre: investir. Porque poupar apenas não chega, a inflação corrói o valor do dinheiro parado. Mas se souberes investir corretamente, o teu dinheiro cresce e multiplica-se. A grande questão é: como investir, onde investir e quando começar? O primeiro ponto-chave é o tempo. Investir cedo significa dar mais anos para que os juros compostos façam o seu trabalho. Cada ano de atraso é uma oportunidade perdida de te aproximares da liberdade financeira. Muitos jovens acreditam que precisam de juntar muito capital antes de investir, mas a realidade é oposta. Quanto mais cedo começares, mesmo com pouco, mais vantagem traz. O capital inicial não é o fator decisivo. A disciplina e o tempo são as verdadeiras chaves. Imagina dois amigos da mesma idade e com rendimentos iguais. O primeiro começa a investir aos 22 anos de forma regular, mesmo com valores pequenos. O segundo espera até aos 32 anos para começar, com o dobro do capital. Passados 20 anos, aos 42, quem começou cedo terá acumulado muito mais. Isto prova que, na caminhada para a liberdade financeira, o tempo é mais valioso do que o montante inicial. Mas investir cedo não significa lançar-se em qualquer oportunidade sem pensar. É aqui que entra a importância de investir certo. Investir certo não é escolher apenas o investimento com maior retorno. Significa alinhar cada investimento com os teus objetivos, a tua realidade financeira e o teu perfil de risco. Um investimento mais modesto, mas estável, pode ser muito mais valioso do que um de alto retorno, mas com risco extremo. Então, onde devem os jovens investir para se aproximarem da liberdade financeira? Existem várias opções. As tradicionais: depósitos a prazo, obrigações, ouro. As mais modernas: ações, fundos de investimento, imobiliário ou até o empreendedorismo. Cada canal tem vantagens e desvantagens. O essencial é nunca colocar todos os ovos no mesmo cesto. Diversificar é a forma mais segura de proteger o que já conquistaste e continuar a crescer. Um dos caminhos mais acessíveis é a Bolsa de Valores. Com pouco dinheiro, já podes começar a investir e aprender como o capital trabalha por ti. Mas atenção,
A bolsa exige conhecimento, paciência e disciplina. Seguir modas ou boatos é receita para perder dinheiro. Por isso, investir certo não é apenas escolher o ativo, é também aprender a investir com estratégia. O imobiliário é outro sonho comum, mas exige mais capital e costuma ser adequado quando já tens uma base financeira sólida. Mesmo assim, o certo continua a ser decisivo. Um terreno bem localizado e com documentos em ordem é totalmente diferente de um projeto duvidoso. Aqui, a prudência pode ditar se caminhas para a liberdade financeira ou para problemas sérios. Outra opção cada vez mais comum entre jovens é investir através de fundos geridos por profissionais. Para quem não tem tempo de estudar o mercado, pode ser uma solução prática. Não há investimentos sem risco, mas ao diversificar e confiar em especialistas, é possível reduzir incertezas e seguir uma estratégia sustentável. Mas investir certo não resume a dinheiro. Também significa investir em ti mesmo. Conhecimento, competências e relações são ativos de valor incalculável. Quem aprende sobre finanças pessoais não cai em armadilhas. Quem desenvolve competências tem sempre fontes de rendimento. Quem constrói redes de contactos tem portas abertas para oportunidades. Estes investimentos imateriais aproximam-te ainda mais da liberdade financeira. Investir cedo e investir certo cria ainda disciplina, talvez o maior ativo de todos. Com disciplina, deixas de gastar por impulso, foges do endividamento e passas a controlar o teu dinheiro em vez de seres controlado por ele. Esta mentalidade é a base sólida da tua independência financeira. Muitos jovens têm medo do risco, mas lembra-te, o maior risco não é perder dinheiro, é nunca começar. Guardar dinheiro parado numa conta é perder poder de compra todos os anos com a inflação. O verdadeiro perigo é deixar o tempo passar sem agir. Investir cedo e investir certo é a forma de transformar risco em oportunidade e oportunidade em liberdade. Nunca te esqueças, ninguém alcança a liberdade financeira da noite para o dia. É o resultado de centenas, milhares de pequenas decisões certas repetidas ao longo dos anos. Começar cedo, escolher bem e manter a persistência. Esta é a fórmula simples, mas poderosa para o sucesso. Investir cedo e investir certo é essencial, mas se não tiveres um plano financeiro claro, corres o risco de te perder no caminho. Então, como construir um plano sólido que transforme pequenos passos de hoje num roteiro seguro até à liberdade financeira? É isso que vamos explorar na próxima parte. Parte 4. Poupar, investir, liberdade. Muitos jovens costumam dizer: não tenho dinheiro para investir. Mas a verdade é que você não investe não porque não tem dinheiro, e sim porque ainda não aprendeu a poupar. Se não souber poupar, nunca terá capital para investir. E se não investir, nunca alcançará a liberdade financeira. Quando falamos em liberdade financeira, a maioria pensa logo em grandes investimentos, em ações, imóveis ou outros canais de alto rendimento. Mas, na realidade, o primeiro alicerce para se aproximar da liberdade financeira não está em onde você investe, mas em como poupa e gere o seu fluxo de caixa. A regra de ouro das finanças pessoais é: pague-se a si mesmo primeiro. Isso significa que sempre que receber a sua renda, deve separar imediatamente pelo menos 20% para poupança ou investimento, em vez de gastar tudo e só então guardar o que sobra. Porque se esperar até sobrar, quase nunca haverá sobra. A vida sempre traz novas despesas. Poupar precisa ser prioridade absoluta, uma despesa fixa como renda, eletricidade ou alimentação. Quando você trata a poupança como uma conta obrigatória, cria uma base sólida para caminhar rumo à liberdade financeira. Poupar é apenas o começo. Se o dinheiro ficar parado na conta, a inflação irá corroê-lo. Por isso, o segundo passo indispensável é investir. Sempre que acumular uma quantia, coloque-a para render e reinvista continuamente. É esse reinvestimento que gera crescimento exponencial. Esse é o poder dos juros compostos, o maior segredo no caminho para a liberdade financeira. Albert Einstein chegou a chamar os juros compostos de a oitava maravilha do mundo. Quem os compreende e aplica, beneficia-se. Quem os ignora, paga o preço. O poder dos juros compostos está no fato de que os lucros vêm não apenas do capital inicial, mas também dos lucros reinvestidos. Capital gera rendimento.
Rendimento também gera rendimento. E com o tempo, essa acumulação cria uma explosão financeira. É por isso que começar cedo é mais importante do que ter muito capital inicial. Veja um exemplo prático. A pessoa A começa a poupar e investir aos 22 anos. Todos os meses aplica R$ 5.000 com um rendimento médio anual de 10%. Aos 40 anos, após 18 anos, já acumulou uma quantia suficiente para se aproximar da liberdade financeira. A pessoa B espera até os 30 anos para começar, também com R$ 5.000 por mês e a mesma taxa de retorno de 10% ao ano. Aos 50 anos, após 20 anos, B ainda não alcançou o mesmo montante de A, apesar de ter investido por mais tempo. A diferença está apenas em um fator: A começou mais cedo. Esse exemplo mostra claramente que poupar cedo, investir corretamente e deixar os juros compostos atuarem encurtará em décadas o caminho até a liberdade financeira. Não é a teoria abstrata. São números, matemática e realidade comprovada em milhões de casos ao redor do mundo. Foi exatamente isso que permitiu a Warren Buffett tornar-se milionário aos 25 anos. Ele começou a investir aos 10, poupou com disciplina, reinvestiu com paciência e deixou o tempo e os juros compostos fazerem o resto. Hoje os jovens têm uma vantagem imensa em relação às gerações passadas: informação e ferramentas. Com apenas um smartphone, pode gerir despesas, investir e acompanhar o crescimento do seu patrimônio. Mas sem a mentalidade de poupança e investimento, mesmo as melhores ferramentas serão inúteis. O mais importante não é quanto você ganha, mas quanto consegue manter e como faz esse dinheiro trabalhar para si. Há pessoas com renda alta que estão sempre sem dinheiro porque gastam tudo, ou mais do que recebem. Por outro lado, há quem tem a renda média, mas graças à disciplina de poupança e investimento, atinge a liberdade financeira muito mais cedo. O segredo não está na renda, mas em como você administra e multiplica o fluxo de dinheiro. A liberdade financeira não é um sonho distante. É a consequência natural se você souber poupar, investir e manter disciplina. Cada quantia poupada hoje é um tijolo colocado no caminho rumo à liberdade. Cada reinvestimento é um passo adiante. E a cada ano, o poder dos juros compostos duplicará os seus esforços. Essa é uma jornada que ninguém pode percorrer por você, mas qualquer pessoa pode começar agora. Se você tem 20, 25 ou até 30 anos, este é o momento de ouro para começar. Cada ano de atraso é um ano perdido para os juros compostos trabalharem a seu favor. Lembre-se, a liberdade financeira não surge de repente com uma grande quantia inesperada, mas de milhares de pequenas decisões disciplinadas, separar 20% da renda, reinvestir continuamente e perseverar por anos. A lição mais importante é: liberdade financeira não é sorte nem sonho, é resultado inevitável. Se levar a sério, se for disciplinado, a liberdade financeira virá como uma recompensa justa. Resumindo, a liberdade financeira não é inalcançável, mas uma jornada que todos podem iniciar hoje. A questão é como agir e transformar conhecimento em resultados concretos. Essa será a reflexão final na conclusão. Conclusão. Muitas pessoas pensam que a liberdade financeira é apenas para alguns poucos sortudos, mas a verdade é exatamente o contrário. A liberdade financeira não é um sonho inalcançável, é uma jornada, uma escolha que qualquer pessoa, inclusive você, pode começar hoje. Ao longo deste vídeo, percorremos juntos várias etapas, desde compreender o verdadeiro significado da liberdade financeira até mudar a mentalidade, aprender a gerir as despesas e, por fim, combinar poupança e investimento para alcançar a independência. Então, depois de tudo isto, qual é a lição mais importante que deve guardar? Antes de mais, encare a realidade. A maioria dos jovens de hoje vive no ciclo do consumo. Gastam tudo o que ganham, muitas vezes até mais do que podem. Trabalham sem parar, mas no fim do mês não sobra nada. Este é o retrato típico de quem nunca alcançará a liberdade financeira. A liberdade financeira não é apenas um número na conta bancária.
mas um estado de tranquilidade. É o momento em que sabe que pode viver da forma que deseja, sem se preocupar constantemente com dinheiro. Para lá chegar, precisa de disciplina e visão de longo prazo. Não existem atalhos, não há milagres que o tornem rico de um dia para o outro. Tudo exige tempo, paciência e perseverança. Infelizmente, muitos só percebem isto demasiado tarde. Começam a pensar em poupança e investimento aos 40 ou 50 anos, quando já perderam o fator mais poderoso de todos, o tempo. Por isso insisto, se tem 20, 25 ou 30 anos, não adie mais um único dia. Comece agora! A liberdade financeira é uma jornada de mentalidade e consciência. Tudo começa com uma decisão simples: reservar 20% do seu rendimento. A partir daí, aprende a investir, aprende a fazer o dinheiro trabalhar para si, em vez de trabalhar apenas pelo dinheiro. Quanto mais cedo começar, mais rápido chegará ao destino. Mas aqui vai um alerta: a liberdade financeira não nasce apenas de conhecimentos teóricos. Lá fora existem promessas fáceis, cursos de enriquecimento rápido e investimentos milagrosos. Se for impaciente, pode perder tudo. Lembre-se, o segredo da liberdade financeira não está na imprudência, mas sim na disciplina e na consistência. Não deixe a ganância toldar a razão. Eis a grande diferença entre quem conquista a liberdade financeira e quem fracassa. Os que fracassam procuram atalhos e desistem cedo. Os que vencem são pacientes, sabem que os juros compostos precisam de tempo para florescer. Os que fracassam dizem, não consigo. Os que vencem sempre perguntam, como posso conseguir? Então deixo-lhe uma pergunta: quem quer ser? Alguém que trabalha a vida inteira sem nunca escapar à pressão financeira? Ou alguém que constrói um futuro livre, onde o dinheiro é uma ferramenta ao serviço da vida, e não uma prisão? Pense bem e responda a si mesmo. A partir deste mês, está disposto a separar pelo menos 20% do seu rendimento para poupar e investir? Se sim, escreva o seu compromisso nos comentários. Esse simples gesto já será o primeiro passo da sua caminhada rumo à liberdade financeira. A liberdade financeira não é uma fantasia distante. Está presente em cada decisão que toma hoje. Cada café que decide não gastar, cada investimento que faz, o aproxima da independência. Comece pequeno, mas comece já. Se achou este vídeo útil, inscreva-se no canal, deixe o seu gosto e compartilhe com os amigos. Assim não só apoia o nosso trabalho, mas também ajuda a espalhar uma nova forma de pensar sobre dinheiro e finanças pessoais. Este canal continuará a trazer conteúdos valiosos sobre finanças pessoais, investimentos, gestão de despesas e o caminho para a liberdade financeira. Por isso, certifique-se de que já segue o canal para não perder nada. E lembre-se, isto é apenas o início. A liberdade financeira não se limita a poupar e investir. É também a forma como constrói uma vida com significado, onde o dinheiro serve a si, e não o contrário. A jornada ainda é longa, e vamos nos reencontrar em muitos outros vídeos para explorar este tema em profundidade. Obrigado por assistir até o fim. Até breve.